Olá, eu sou a Ana Cláudia, do Grupo 1 de Uruaçu. Estou aqui para falar um pouco do que eu aprendi neste módulo, que era sobre o desenvolvimento de um software. Essa experiência foi bem enriquecedora para mim, pois eu pude ter uma noção desde o início, desde quando se desenvolve a linguagem, se escolhe a linguagem que vai falar do software, os análises de testes, o papel dos executivos, que é uma parte importante, cada parte, cada desenvolvedor, cada parte importante desse desenvolvimento de software. Nosso software, que é o Bônus Club, que vai ser aplicado para promoções de lojas, para micro e pequenas empresas. Esse software vai ajudar muitas pessoas a encontrar as promoções que estão tendo em cada site. Esses sites são pessoas que fizeram um cadastro anteriormente nesse aplicativo, nesse software. E esse módulo me ajudou bastante, pois eu pude ter uma noção pelo plano de negócios que a gente tem que desenvolver para saber se realmente vai ser viável ou não esse software, para saber se realmente vale a pena aplicar, e desde todos os passos que compõem esse projeto. Foi bem enriquecedor, eu pude ter uma noção bem maior, mais completa do que vem a ser o desenvolvimento de um software. Obrigada. Olá pessoal, então fazendo um resumo de todo o nosso trabalho, eu acredito que a semana 1 ela foi essencial, ela foi muito enriquecedora para o nosso projeto, porque ela foi a base de tudo, né? A gente sabe que quando você quer planejar algo, você tem que fazer um projeto, né? E se você fazer um projeto, fazer um planejamento não bem pensado, que envolve todas as pessoas que estão ao seu redor, isso você vai perceber que ao meio do trabalho você vai ver que você esqueceu de colocar muitas outras coisas, de pensar outras coisas, de elaborar financeiramente, de contratação de pessoal. Então tudo isso envolve no trabalho. E a gente tem que estabelecer, eu penso também que a gente precisa estabelecer metas quando a gente tem que tá na parte do projeto. Porque senão, ao meio do caminho, você se esquece, você esquece que você tem algo para cumprir. E, lógico, também tem um momento de pausa, né? Por isso que grandes empresas, elas têm a parte do happy hour e tudo. E a gente tem o nosso canal de comunicação, ele foi muito bom, porque a gente se envolveu muito. E eu acredito que o nosso projeto do Bônus Club, ele ficou fantástico, né? E é muito importante lembrar uma coisa, para finalizar, que a produtividade não é sinônimo de trabalhar mais, e sim trabalhar com qualidade. Obrigado. Me chamo Daniel Santana. Esse módulo deu uma base como é feito todo o processo de planejamento de um sistema. Para quem é da área como eu, o Hélito, o Érico e outros, é apenas um reforço do que já foi visto na faculdade, porque na faculdade você vê plano de negócio, vê engenharia de software, vê processo de fabricação de software, e para outros colegas foi uma novidade. Então eles puderam ter noção como é complexo esse processo e ao mesmo tempo como esse processo ele é dinâmico. Uma parte depende da outra para chegar no produto final. O que eu faria diferente nesse módulo seria aprofundar mesmo um pouco mais dentro da programação, que ficou assim meio a desejar no momento da escolha da tecnologia por não ter um embasamento muito bem. A tecnologia ela ficou meio vaga, mas eu acho que isso com o tempo vai ser melhorado e vai ser aperfeiçoado para se chegar a uma tecnologia correta, uma tecnologia adequada para o produto, ok? Mas, contudo, eu acho que foi um módulo excelente, onde todo mundo conseguiu desenvolver bem suas capacidades, e vamos lá, vamos para o próximo módulo. Obrigado. O que eu aprendi nesse módulo é que para desenvolver um software é necessário passar por várias etapas e que cada etapa existem os profissionais que estão ali habilitados para desenvolver o software, que é necessário planejamento e que a equipe esteja bem engajada.
particularmente, eu tive muita dificuldade na parte de linguagens, achei muito difícil. E o que eu faria de diferente é em relação à forma como que foi feito as etapas do curso. Eu acredito que se a gente estivesse já com foco no trabalho final, que seria já a conclusão do vídeo, né, de 5 minutos, o depoimento e o projeto documental, só com foco nele, não em toda semana ter algum tipo de trabalho para ser entregue, a gente não teria tanta dificuldade, porque no meio do caminho eu percebi que faltava alguns detalhes e a gente só percebeu isso nessa última semana, que era para fechar o trabalho em si, o que acho que sobrecarregou muito a turma. Mas valeu pelo aprendizado, obrigada. Bom, meu pessoal, meu nome é Érico, sou do grupo 1 do Polo de Uruaçu, e o que eu aprendi nesse módulo foi a trabalhar mais em equipes e entender que o processo de software ele depende de cada componente que está nesse grupo, ou seja, não adianta apenas uma pessoa fazer o trabalho dela e a outra ficar sem fazer, porque é um trabalho em conjunto e que cada um depende da contribuição de cada. Numa oportunidade diferente, o que eu faria? Tentaria buscar outros meios de ter mais comunicação entre a equipe e que buscasse que cada componente esteja interligado nesse processo de software para que ao final nós podemos encontrar um produto mais eficiente e com bastante qualidade. Esse módulo foi muito interessante para mim, que é de formação, que tem uma formação em comunicação social, porque quando a gente lida com software ou imagina software, a gente imagina apenas a questão da linguagem, da codificação, né, da questão da formatação mesmo, bem ligada à parte da programação. E no decorrer do módulo a gente percebeu que é muito mais que isso. O desenvolvedor de software ele tem que ter uma mentalidade de um administrador mesmo. Ele tem que se adequar às necessidades daquele cliente que ele está capturando, né? Ter uma visão bem ampla, não só dessa questão de programação, dessa questão de TI, mas além da necessidade, ele precisa captar a necessidade do cliente dele, transformar aquilo ali numa coisa palpável para poder vender e para poder desenvolver o que o cliente precisa da melhor forma possível, tanto para o cliente que ele vai vender diretamente, quanto para o cliente daquele cliente. Então eu vi assim que a questão da programação de software, do desenvolvimento de software, ela envolve a administração, ela envolve a comunicação, ela envolve uma série de fatores e por isso uma equipe tão multidisciplinar ela foi necessária. Se eu tivesse a oportunidade de fazer o módulo novamente, eu acho que a questão do tempo é a primordial, porque como o módulo ele é curto e as atribuições do dia a dia acabam que nos impossibilitam de ir atrás de outras leituras, de outros embasamentos para a gente poder aprofundar ainda mais nisso, né? Mas foi com certeza algo muito interessante para a minha formação e que eu vou procurar aí depois tirar outras dúvidas, fazer alguns cursos para poder também contribuir na minha área, que é da comunicação social, no ambiente onde eu trabalho. Nesse módulo, aprendi que software é uma ferramenta muito eficaz para várias áreas de atuação. A comunicação, a administração e a tecnologia da informação caminham juntas, né? E no mundo cada vez mais digital, os aplicativos, as ferramentas digitais que facilitam a vida das pessoas são cada vez mais utilizadas e mais importantes nas perspectivas de atuação de qualquer profissional de todas as áreas que possam vir a existir ou não. Então, acredito que nesse módulo deu para aprender bastante sobre essa questão de software, como funciona, como é criação, como definir plataforma, como definir atuação de um mecanismo, né, que vai facilitar, por exemplo, a comunicação das empresas com os clientes, no caso do nosso projeto. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito positivo o módulo. Olá! Nesse módulo eu aprendi que não é fácil fazer um software, porque existem vários processos. Na linguagem de comunicação mesmo, eu não sabia que existia a fábrica de aplicativos, que é onde você pode criar um aplicativo gratuito. E em relação às linguagens de programação,
eu achei que não é fácil fazer programação, até mesmo porque eu sou da área de administração. Eu não sabia que existia vários meios de programar, como o Java, o PHP, o Ruby, C++, o C, e cada um destinado a um tipo como eu posso dizer, um destinado a Android, outro destinado a desktop, cada um destinado à sua área. E que na programação em si, existem as instruções, variáveis, e a partir dali que você vai transformar isso na programação em si. E em outra oportunidade, eu gostaria de a prática, né? Porque por causa do tempo, como são 5 semanas para fazer todo esse trabalho, a gente meio que cada um pega a parte que você é mais ágil, né, para dar agilidade no trabalho. Mas em outra oportunidade eu gostaria de praticar mesmo a programação, fabricação de software, utilizar fábricas de aplicativos, que eu até quero mexer para vir aprender mais sobre como fazer um aplicativo. E é isso aí. Muito obrigada, até mais. Olá, eu sou a Thaís do grupo Uruaçu 1 e tô aqui para falar como que foi esse módulo, que era módulo de desenvolvimento, né? Nesse módulo a gente viu sobre uma criação de um software e, assim, sobre o desenvolvimento, as etapas, foi bem legal, assim, que a gente aprendeu muitas coisas, aprendeu que para desenvolver um software não é nada fácil e que tem várias etapas, desde a criação a construção da equipe, a parte financeira, o estilo monetário e depois as linguagens de programação, o recurso que vai ser usado, tudo, né? E tá aí tudo bem, mas assim, eu acho que a parte sobre o software mesmo, assim, é bem complexa. Eu acho que um mês, 5 semanas, assim, não deu pra gente ficar expert no assunto, mas isso logicamente não ficaríamos, né? Mas foi legal e proveitoso, é isso. Olá pessoal, meu nome é Wellington Rocha e eu quero falar com vocês hoje sobre o desenvolvimento que eu tive nesse módulo da pós-graduação em Inovação em Mídias Interativas, e começando por aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu desenvolvi de novo dentro da unidade. E como eu já sou formado na área e já tenho algum conhecimento a respeito daqueles conceitos de engenharia de software, eu não tive tanta dificuldade para compreender inicialmente o que estava sendo pedido. Mas eu pude relembrar, foi muito bom porque eu pude relembrar aquilo que eu estudei na faculdade e que às vezes cai no esquecimento, principalmente a questão da engenharia de software, do modelo tradicional e do modelo ágil. Então isso para mim foi muito enriquecedor. Com relação ao que eu faria de diferente no módulo, provavelmente eu iria me aprofundar um pouco mais nos meus estudos na questão da tecnologia mobile, principalmente com relação ao desenvolvimento de aplicativos, né? E também como documentar e como criar a modelagem desse tipo de sistema, que é o sistema mobile. Então, de uma forma geral, eu gostei bastante do módulo, foi bem focado na minha área de estudo, na área em que eu trabalho, então isso foi bem interessante, poder aplicar um pouco daquilo que a gente vê na faculdade, usar isso também dentro do módulo da pós-graduação. Então, para mim foi muito bom. E a nossa turma também andou bem, nós conseguimos nivelar o conhecimento. Eu acredito que todos agora já têm uma ideia básica de como é que funciona o desenvolvimento de software, né? Como fazer a modelagem, para que serve a engenharia de software, e isso foi muito produtivo. No mais, eu só quero agradecer e desejar boa sorte a todos no decorrer dessa pós-graduação. Até mais.